Vamos para a próxima questão. A próxima questão, mais uma vez, lembra a ideia de mecânica, aí, ó, a ideia da resultante das forças que atuam sobre um corpo. Observa aí a questão. Um observador no referencial inercial, ou seja, ele está olhando isso de fora, né, no referencial da Terra, observa o corpo 1 descrevendo uma trajetória circular com velocidade de módulo v constante. O corpo 2 descrevendo uma trajetória retilínea sobre um plano horizontal com aceleração a constante. E o corpo 3 descrevendo uma trajetória retilínea com velocidade v constante também, descrevendo o plano inclinado. Vamos lá. Nessas condições, podemos afirmar que o módulo da resultante das forças atuando em cada corpo é diferente de zero. Pessoal, olhem bem para o corpo 1. O corpo 1, a velocidade é constante, tudo bem? Se a velocidade é constante, existe alguma força resultante na direção tangencial, na direção tangente ao movimento? Não, professor. Velocidade constante, aceleração tangencial igual a zero, né? Então, a única resultante que age nesse corpo é a resultante centrípeta, a resultante que aponta para o centro, que são, novamente, como eu acabei de comentar, as forças para dentro menos as forças para fora. Então, no corpo 1, a força resultante é zero ou é diferente de zero? A força resultante é diferente de zero no corpo 1, porque ela é dada pela força centrípeta de módulo mv2, mv quadrado sobre r. Inclusive, né, também nessa questão, é bom lembrar que o que está constante aqui é o módulo do vetor velocidade tangencial. Isso, muito bem né? lembrado, professor. A direção e o sentido desse vetor velocidade estão sofrendo mudanças, né? Então, graças à ação da resultante centrípeta. A resultante centrípeta altera a direção e o sentido do vetor velocidade linear, né, o vetor velocidade tangencial, mas não mexe no módulo dessa velocidade. Inclusive, o trabalho realizado pela resultante centrípeta é zero. É zero porque é perpendicular à direção do movimento sempre, né? Não está havendo a variação da energia cinética, né? A energia Exatamente. cinética mantém-se constante, tá? Então, seria aqui um caso, a resultante das forças é zero, ele não está recebendo impulso, tá? Não é verdade. Nós temos aqui o corpo recebendo a ação do impulso, a resultante centrípeta que age, mudando a direção do vetor velocidade. Está havendo a variação, mais uma vez, da quantidade de movimento linear desse corpo que nós já havíamos falado anteriormente. Tá? Trata-se do famoso movimento curvilíneo uniforme, o MCU, né? Exatamente. A aceleração centrípeta é diferente de zero, mas a aceleração tangencial é zero, né? Perfeito. No segundo exemplo, pessoal, no segundo corpo, o que é que nós temos? Nós temos um corpo andando no movimento na horizontal, né, com aceleração constante. Trata-se do famoso MUV, né, o MUV, a aceleração é constante. Se a aceleração é constante, pessoal, nesse caso nós temos força resultante, não temos? Dada pela segunda lei de Newton, força resultante, massa do corpo vezes aceleração. Então, nesse caso, a força resultante é diferente de zero, porque nós temos uma aceleração. Tudo bem? Perfeitamente. No terceiro exemplo, nós temos o terceiro corpo descendo um plano inclinado com velocidade constante. Cuidado, pessoal, a velocidade está constante, o corpo está em equilíbrio, tudo bem? Se o corpo está em equilíbrio, não há mudanças nas grandezas que dependem da variação da velocidade, né? A velocidade é constante, então nós temos força resultante igual a zero, pois o corpo está em equilíbrio. A aceleração tangencial, nesse caso, também é zero, tudo bem? Então, nesse caso do corpo 3, nós temos força resultante nula, né? Então... Perfeito. A gente podia até lembrar aqui, supondo, deve estar atuando aqui a componente, o peso, né? Aí eu pego a componente do peso na direção do movimento, P de x, né? Paralela ao plano inclinado, ó, P de x. E o atrito, a força de atrito cinética, dinâmica, a força de atrito de escorregamento, de deslizamento, no sentido contrário a P de x, ao componente P de x aqui do peso. A força de atrito, tendo a mesma intensidade de P de x, como o corpo já encontrava-se em movimento, ele assim se mantém no movimento retilíneo e uniforme descendo aqui a rampa. O módulo da velocidade constante, a direção constante e o sentido também constante. Vale a pena lembrar, pessoal, se essa velocidade não fosse constante, se esse plano inclinado fosse perfeitamente polido, o que é que nós teríamos? Nós teríamos o MUV, né, na descida desse plano inclinado, com a aceleração constante igual a G seno do ângulo do plano inclinado, tudo bem? Só que isso seria um outro caso, né? E no caso da nossa questão, a velocidade é constante, a força resultante é nula e o corpo está em equilíbrio. Então, Perfeito. ficamos com
Alternativa, diferente de zero, A resultante das forças diferente de zero, nós temos tanto no corpo 1, né? quanto no corpo 2. Quanto no corpo 2, né? Ficamos 1 e com o D 2, de dado, D né? de dado. Muito bem.